Fala, gremistada, São Paulo 3, Grêmio 0. Um abraço para todos os gremistas aí que estão sofrendo mais um sabadão. Para quem gosta de vídeo longo, vai ser um prato cheio. Para quem não gosta, assista pelo menos um pouco, tá? Vou falar o que eu vi do jogo e você comenta aí embaixo se gostou, não gostou, se você acha que estou certo, estou errado. Primeira coisa que eu digo, fora Renato Portaluppi. Fora Renato Portaluppi. Não tem mais condições. Não tem mais clima no vestiário, não tem mais clima dele com o torcedor. O Grêmio vai para um jogo, nitidamente o Soares cavou um cartão, ou seja, nós vamos para um jogo contra o Flamengo sem Soares. Então vocês esperem o que vai vir aí nesse jogo contra o Flamengo. Mas vamos lá. Durante a semana se falou que o Grêmio treinou com 3 zagueiros. Se falou que o Grêmio treinou com o Fábio na ala esquerda, né? Como já jogou muitos anos na Europa. Jogava o irmão dele na direita e ele na esquerda. Muitos anos. Beleza. Se falou também sobre a possibilidade de ter um atacante de velocidade e o Cristaldo fazer a função que ele fez a vida, a carreira dele toda, até no Grêmio. Quando o Cristaldo se destacou, ele foi um meia armador. O Grêmio tinha Vina e Bitelo e Soares. E o Cristaldo era o nosso meia armador com 2 volantes. Essa é a função do Cristaldo. Para mim, beira a canalice, até mesmo o mau caratismo por parte do Renato que ele está fazendo com esse jogador. Todo mundo vê. Ah, mas o jogador é lento, e daí? A característica dele é do jogador lento. Mas ele vai pifar pelo menos umas 3, 4 vezes. Ele não tem que marcar lateral, ele não tem que jogar fora de posição. O Renato Gaúcho pega e faz o quê? O Jeromel sente, em vez de ele mudar o esquema dele, ele bota 2 jogadores na zaga sem ritmo de jogo para trazer o São Paulo para trás. Aí vamos com 3 volantes e 3 zagueiros e os nossos 2 laterais. Vou fazer uma entre parênteses aqui. Não estou condenando o Wesley pelo erro que ele fez no 3º gol. Ali o jogo já estava decidido. Botou o menino numa fogueira. Vocês achavam que o Renato ia botar 3 volantes, porque o PP é volante. Ele não deu certo no Flamengo como meia, aí ele deu um passinho atrás e foi aí que ele se recuperou na carreira. Ele é volante, ele não é meia. E um meia, ele é um volante bem meia boca ainda. Estão comparando com o Maicon. O Maicon deve estar dando risada na cara de quem compara o cara com o Maicon. O próprio Renato Portaluppi, né? E aí, para favorecer o nosso craque PP, queima o Cristaldo. Por que não botou Bessosi? Por que não botou Natano pro começo do jogo, junto com o Soares? E deixasse o Cristaldo fazer a armação? Não precisava ter queimado o outro menino, que é o Josué. Nada contra o Josué também. Colocou o Josué. Colocasse PP, Vidiaçante, Cristaldo, Soares e um atacante de velocidade para poder construir. O Cristaldo é lento, mas ele ia pifar pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Não teve um lance, gente. No primeiro tempo nós estávamos com um bloco de 8 jogadores marcando. E um espaço enorme entre Cristaldo e Soares. E o Renato fazendo sinal pro Cristaldo para se movimentar. Sabe por que o Renato fala com o Cristaldo? Porque o Renato é um covarde. Ele não tem peito para falar com o Soares. Porque o Soares debocha na cara dele. Renato é um fanfarrão. Jogadores profissionais de alto nível sabem o fanfarrão que ele é. Os que ficam lambendo ele é porque querem que ele leve na barca dele. Só vocês que são apaixonados pelo Renato não enxergam isso. O Soares deve cagar pro seu Renato Portaluppi. Então, o Grêmio começa o jogo dentro do Morumbi, com 35 segundos o Grêmio quase leva um gol. Porque do outro lado tem um técnico, não tem um jogador de camisas. Não tem um distribuidor de camisas, um cara que fica fazendo discurso com a imprensa preguiçosa e medrosa que tem no Rio Grande do Sul. E quando o Renato fala, se acadelam. Resumindo, o Dorival Júnior viu o que o Renato fez, foi pra cima. O Grêmio poderia ter levado 3, 4 gols no primeiro tempo, não ia ser exagero. E aí no segundo tempo, em meio ao primeiro tempo, ele faz aquela canalice que ele fez com o Cristaldo para tentar dar desculpa. Agora vamos ver a entrevista dessa mala. Se é que não pegou um voo e foi direto pro Rio de Janeiro, né? Porque ele é cagão. Quando ele perde um vexame, né? Quando ele leva um vexame muito feio, ele vaza. O Grêmio está nas mãos de uma diretoria que se elegeu porque o Renato Portaluppi elegeu eles. A diretoria que concorria com Alberto Guerra não queria Renato Portaluppi. Aliás, eles não se dão bem com o Renato Portaluppi. Então, o Guerra deve a Renato Portaluppi porque vai ser o presidente do Grêmio por esse período, porque se elegeu nas costas do Renato Portaluppi, que colocaram como o salvador da pátria, que veio para o Grêmio e disse que subiu o Grêmio. Um time que estava na Série B com 12 milhões de folha, 13 milhões de folha, tinha que subir até com
com o Thiago, não sei do que das quantas lá, como treinador. Ia falar uma besteira aqui, mas estou me segurando. Então, é um absurdo. Aí colocaram ele como rei, o salvador, o mesmo salvador que deixou Thiago Neves, Robinho, né? Rafinha, Alisson. Vocês viram o Rafinha e o Alisson jogando bola hoje? Quando o Renato Portaluppi foi embora, essas malas fizeram o que no Grêmio? Rebaixaram o Grêmio. Sabe por quê? Porque estavam magoadinhos. E eu tenho certeza absoluta que tem um racha no vestiário gremista. Tem os bruxos do Renato contra os que não são a favor do Renato. Que sabem que o Renato tem deficiências técnicas. E aí, esse diretor, essa presidência, não vai atrás de um técnico para o ano que vem. Vai deixar nós, né, mais uma vez, refém das graças do Renato Portaluppi. Tem que mandar embora o preparador físico do Grêmio. Tem que mandar embora a nutricionista do Grêmio. O Grêmio tem que mandar embora o preparador de goleiros. O Grêmio tem que ter uma comissão técnica fixa e de nome, como já tivemos em outrora com o Roger sendo um cara que era da comissão fixa. Traz um cara de nome para ficar na comissão fixa. Até o Cruzeiro tem. Nós não temos. Sabe por quê? Porque o Renato não quer. Renato só ganhou títulos com o Espinosa. Vou falar para vocês que são apaixonados pelo Renato. Renato só ganhou títulos de expressão com Valdir Espinosa. Em 2018, não sei como, demitiram o Valdir Espinosa. O Renato fez aquela cena, choro, falso, porque ele poderia segurar o Valdir Espinosa. Depois que saiu o Valdir Espinosa, não ganhou mais nada. Só Campeonato Gaúcho. E só vexame. E vocês continuam apaixonados, né? Vocês, os renatistas, né? Porque o gremista de verdade tá de saco cheio disso aqui. O gremista de verdade quer a cabeça do Renato. No sentido figurado, entendeu, TikTok? Porque senão me derrubam um vídeo. Querem que o Renato vá para onde ele quiser. O gremista de verdade tá vendo esse vexame. Ah, mas nós viemos da Série B. Em 2006, nós viemos de uma Série B. Fomos para a Libertadores, em 2007 fomos vice-campeões, porque o juiz deu 2 gols impedido, certo? E o Sandro Goiano fez aquela caca lá. Senão nós ia ser campeão da Libertadores em 2007. Caímos em 2005. Então não venham me falar. Gremista que nasceu de 10 anos, 12 anos, não pode falar. Gremista que viveu o que eu estou falando, sabe do que eu estou falando. O Grêmio tem esse nome de imortalidade, de força, por causa disso. Nós saímos de uma Série B... Fomos direto para a Libertadores e fomos vice-campeões, quase ganhamos a Libertadores. E aí vem o Renato Portaluppi dar entrevista dizer que isso é excepcional, que isso nunca aconteceu. Como não aconteceu? Sabe por quê? Porque ele não assistiu o Grêmio. O Renato tá cagando para vocês, gremista. O Renato tá cagando para Porto Alegre. O cara está há 10 anos em Porto Alegre. Ele não teve a capacidade de alugar um apartamento para ele. Ele fica num quarto de hotel e fica reclamando, ai, porque eu moro num quarto de hotel, porque é um fresco, porque é um abobado, porque ele não gosta de Porto Alegre. Ou seja, o gremista que ama mais o Renato que o Grêmio tem que rever seus conceitos. Começa a torcer pro Inter. Porque lá do outro lado também tem gente que tem fetiche no Renato. Grêmio.